Isso é um transformador. Os encontramos por todo lado. São essenciais ao nosso estilo de vida moderno. Eles fornecem a ligação entre as nossas casas e as centrais elétricas. Vou mostrar como funcionam, por que fazem este barulho e como calculá-los neste vídeo. Os transformadores têm um aspecto semelhante a este. Iremos encontrá-los ilustrados com símbolos como estes em desenhos elétricos. Os transformadores são simplesmente um dispositivo utilizado para transferir energia elétrica. Podem alterar a tensão e a corrente no processo, o que é muito útil. No entanto, só funcionam com corrente alternada. Não funcionam com corrente contínua. A maioria dos aparelhos são classificados em watts ou kilowatts, mas os transformadores são classificados com as unidades VA para volt-amps ou mesmo kilovolt-amp. Iremos aprender por que mais tarde no vídeo. Podemos encontrar pequenos transformadores nas campainhas das portas ou carregadores de portáteis. Temos versões maiores para abastecer as nossas casas e empresas e também encontramos enormes transformadores que abastecem regiões inteiras de povoados e mesmo cidades. Assim sendo, onde você já viu os transformadores serem utilizados? Conta pra gente nos comentários abaixo. Existem muitas maneiras diferentes de construir um transformador. Tenho aqui alguns pequenos exemplos comuns, mas são essencialmente a mesma coisa. Tem duas bobinas separadas de arame enroladas à volta de um núcleo de ferro. O gerador ou alimentação está ligado a uma bobina, conhecida como lado primário, e depois a carga, para a qual precisamos fornecer a energia, está ligada a outra bobina, e este é conhecido como lado secundário. Se desmontar esta, podemos ver que existem apenas duas bobinas separadas de arame e muitas folhas de ferro. É isso mesmo, o transformador está apenas transformando a potência entre as bobinas. A eletricidade é perigosa, por isso não tente em casa, a menos que possua qualificação e competência. Muito bem, se utilizarmos algo chamado transformador elevado, então podemos aumentar a tensão na saída. Se utilizarmos um transformador abaixador, então podemos diminuir a tensão na saída. Mas para que seria isso? Bem, a central elétrica pode estar produzindo 12.000 volts, mas a sua casa precisa entre 120 e 240 volts. A estação de energia está provavelmente a uma longa distância, por isso vai haver muita resistência nos cabos, resultando numa enorme perda de energia no caminho. Assim, em vez disso, utilizamos um transformador para aumentar a tensão para cerca de 400.000 volts. Depois, quando chegamos à cidade, utilizamos um transformador para baixo para reduzir esta para cerca de 11.000 volts para a distribuição local. E depois reduzimos novamente para cerca de 240 volts para as nossas casas. Ao aumentar a tensão através de um transformador, reduzimos a corrente. A perda de energia num cabo depende da corrente elétrica e da resistência do cabo. Se esse cabo tiver, por exemplo, 5 ohms de resistência e tentarmos enviar 10 kW através dele a 240 volts, perderíamos cerca de 87% porque a corrente é alta, mas a tensão é baixa, pelo que as perdas são enormes. Mas, se o enviarmos a 400.000 volts, perdemos uma pequena fração de 1%, porque a corrente é baixa. Assim, podemos transmitir mais potência e de forma mais eficiente a tensões elevadas. Por curiosidade, a razão pela qual as casas na América do Norte podem ter 120 ou 240 volts é porque utilizam um sistema de 3 fios, onde um fio adicional é ligado ao centro da bobina secundária. Portanto, podemos usar apenas metade da bobina para obter 120 volts, ou a bobina completa para obter 240 volts. No entanto, a maior parte do mundo utiliza cerca de 230 volts. E para isso, utilizam apenas um sistema de 2 fios, que é um desenho muito mais simples e permite mais potência para as tomadas. E isso é útil, por exemplo, para ferver rapidamente a água numa chaleira. Por falar nisso, já abordei os sistemas elétricos residenciais bem detalhadamente, links abaixo para isso. Quando passamos uma corrente elétrica através de um fio, este gera um campo magnético à volta do fio. Se invertermos a direção da corrente, o campo magnético também inverte. Podemos ver isso colocando algumas bússolas em volta do fio. Quando ligamos um gerador CA a um circuito fechado de fio,
O campo magnético dentro do gerador vai basicamente empurrar e puxar os elétrons no fio, de modo que estes alternem constantemente na direção entre o movimento para frente e para trás. Assim, o campo magnético está, portanto, em constante inversão. A tensão vai variar entre os seus valores máximo e mínimo devido a isso. Por isso, vemos um padrão de onda sinusoidal se ligarmos um osciloscópio a uma tomada elétrica. Esse padrão se repete 50 ou 60 vezes por segundo, dependendo se é uma alimentação de 50 ou 60 Hz. A frequência CA na América do Norte é de 60 Hz, mas na maior parte do mundo é de 50 Hz. Com um transformador, a frequência que introduzimos é a frequência que obtemos. Podemos simplesmente aumentar ou diminuir a tensão, não a frequência. Quando enrolamos o fio numa bobina, este campo magnético se torna ainda mais forte. O fio tem que ser isolado com um revestimento de esmalte para segurar os fluxos de corrente ao longo de todo o comprimento. Caso contrário, se limitaria a tomar o caminho mais curto e não funcionaria. Se colocarmos uma segunda bobina de fio na proximidade da primeira bobina, então o campo magnético induzirá uma tensão nesta segunda bobina, porque este campo magnético vai empurrar e puxar os elétrons na segunda bobina, forçando-os a se mover. Isso é, portanto, um transformador. A mesma coisa acontece se passarmos um ímã por uma bobina de arame. O ímã induzirá uma tensão para dentro da bobina. O componente-chave aqui é que o campo magnético está constantemente mudando a polaridade, bem como a intensidade. Isso perturba os elétrons livres e os faz se mover. A esta força chamamos eletromotriz. No entanto, isso só funciona com corrente alternada. Não vai funcionar se ligarmos uma alimentação de corrente contínua ao transformador. O fluxo de elétrons ainda irá criar um campo magnético em torno da bobina primária, mas este será constante e uma polaridade e intensidade fixas. Assim, não irá perturbar os elétrons no lado secundário. Assim, a única vez que criará uma força eletromatriz utilizando corrente contínua é brevemente quando o interruptor é aberto e fechado, porque isso energiza e desenergiza o campo magnético da bobina, pois está mudando. Também podemos alterar a tensão, porque isso também irá aumentar e diminuir o campo magnético da bobina. Note que quando passo uma corrente CC através deste transformador, obtemos um pico de tensão muito breve à medida que o campo magnético aumenta e também à medida que diminui. Mas se eu utilizar uma alimentação CA, obtemos uma tensão de saída constante, porque o campo magnético está em constante mudança. É por isso que utilizamos corrente alternada. Bem, podemos usar apenas duas bobinas de fio separadas como transformador. Funcionará, mas não muito bem. O problema é que estamos desperdiçando muito do campo magnético porque ele não está ao alcance da bobina secundária. Por isso, colocamos um núcleo ferromagnético de ferro entre as bobinas. Este concentra o campo magnético e o guia para a bobina secundária para que o transformador seja mais eficiente. No entanto, esta não é uma solução perfeita. O resultado será o fluxo de correntes de Foucault à volta do núcleo que aquecem o transformador e, por conseguinte, desperdiçam energia. Para reduzir isso, o núcleo é feito de muitas folhas laminadas finas, que restringem o movimento das correntes de Foucault e reduzem os seus efeitos, apesar de ainda perdermos parte do campo magnético devido ao fluxo de fuga e também obtermos algumas perdas devido aos distúrbios causados nas juntas. Também perdemos energia no arame e nas bobinas, porque estas terão sempre alguma resistência e isso gera calor. Assim, num transformador temos perda de cobre, bem como perda de ferro. A corrente alternada faz com que as chapas se expandam e contraiam quantidades minúsculas, o que provoca vibrações entre as chapas, e é por isso que obtemos este som de zumbido. Um transformador elevador funciona pelo simples fato de ter mais voltas de arame no lado secundário. Isso aumenta a tensão, mas diminui a corrente. Um transformador abaixador funciona tendo menos voltas de fio no lado secundário. Isso reduz a tensão, mas aumenta a corrente. Não se trata de um dispositivo mágico que produz mais energia do que aquela que recebe. Por exemplo, um transformador abaixador pode receber 240 volts e produzir 120 volts.
Vemos a tensão diminuir para metade, mas a corrente duplica. Se multiplicarmos a tensão e a corrente, vemos o mesmo valor em cada lado. Este é o valor da ampola de tensão, que é a potência, ou potência aparente, e que tem que permanecer o mesmo. Portanto, se a tensão mudar, então a corrente tem que mudar em proporção para manter a potência. Por que é que o transformador utiliza as unidades de kVA em vez de kilowatts? O transformador está apenas transferindo energia entre bobinas, pelo que utilizamos as unidades de volt-amp. Os kilowatts dependem do que se liga ao transformador. O fabricante não sabe o que irá ligar ao transformador, pelo que declaram a potência nominal total aparente em volt-amp. E isso porque no circuito CA, a carga depende da verdadeira potência em kilowatts, multiplicada pelo fator de potência, que é basicamente a eficiência, e isso varia dependendo do dispositivo. Alguma energia é consumida, mas não produz trabalho. Simplesmente é desperdiçada como calor, e chamamos a esta potência reativa com as unidades VAR. O fator de potência é apenas a razão entre a potência verdadeira e a potência aparente. Basta pensar num copo de cerveja. A cerveja líquida é o material útil. Este é o seu verdadeiro poder em kilowatts. Mas há sempre alguma espuma que é inútil. Não queremos isso. Este é o poder reativo, ou reativo em volt-amp. Paga-se pelo volume total do copo, independentemente da quantidade de espuma e cerveja no seu interior. Este é o seu poder aparente em volt-amps. Se tiver um bom barman, recebe um pouco de espuma e muita cerveja pelo seu dinheiro. Se tiver um mau barman, então vai receber muita espuma e pouca cerveja pelo seu dinheiro. O fabricante do transformador está basicamente dizendo que o transformador pode manusear um copo deste tamanho. Mas depende de si a quantidade de cerveja e espuma que colocar nele. Quanto menos espuma se tentar passar, mais cerveja se consegue tirar. Portanto, quanto mais eficiente for o aparelho que ligar, mais coisas pode alimentar. Os transformadores são também frequentemente utilizados em circuitos retificados para converter corrente alternada em corrente contínua. O transformador reduz a tensão e depois alguns diodos convertem-na em corrente contínua bruta. Um condensador suaviza depois numa fonte de energia limpa e suave. Pode aprender como isso funciona em detalhe no vídeo anterior, links abaixo para isso. Vamos fazer alguns cálculos básicos para transformadores, assumindo que é perfeito sem perdas. Se tivéssemos um transformador com 1000 volts no primário e 100 no secundário, e o fornecêssemos com 120 volts, qual tensão veríamos no secundário? Podemos usar esta fórmula para descobrir isso, e vemos que a resposta é 12 volts, pelo que se trata de um transformador abaixador. E se soubéssemos apenas a tensão de saída e a quantidade de voltas? Bem, poderíamos encontrar a tensão de entrada usando esta fórmula, e introduzimos os valores para obter a resposta. Se quiséssemos encontrar o número de voltas no lado secundário e soubéssemos as tensões e as voltas primárias, então poderíamos usar esta fórmula para obter a nossa resposta. Se quiséssemos encontrar o número de voltas no lado primário, poderíamos utilizar esta fórmula e isso nos daria a resposta. Se tivéssemos uma corrente de 1.2 amps na secundária, então encontramos a corrente primária usando esta fórmula e vemos que a resposta é 0.12 amps. Poderíamos também encontrar a resposta se soubéssemos a corrente secundária e ambas as tensões, usando esta fórmula. Se soubéssemos a corrente no lado primário e as tensões do primário e secundário, poderíamos encontrar a corrente secundária usando esta fórmula, ou poderíamos também encontrar a resposta usando esta fórmula. Verificamos então que a potência é a mesma em ambos os lados do transformador, multiplicando a tensão e a corrente. Vejamos agora alguns exemplos de transformadores elevadores. Se tivéssemos 100 voltas no primário e 200 no secundário, e o tivéssemos fornecido com 120 volts, que voltagem veríamos no secundário? Podemos usar esta fórmula para descobrir que, por isso, vemos que a resposta é 240 volts. Isso é, portanto, um transformador elevador. E se soubéssemos apenas a tensão de saída e a quantidade de voltas? Bem, poderíamos encontrar a tensão de entrada com esta fórmula. Se quiséssemos encontrar o número de voltas no lado secundário e soubéssemos a voltagem e as voltas primárias, então poderíamos usar esta fórmula. Se quiséssemos encontrar o número de voltas no primário, poderíamos usar esta fórmula. Se tivéssemos uma corrente de 1 amp na secundária,
encontraríamos a corrente primária usando esta fórmula e veremos que a resposta é 2 amps. Poderíamos também encontrar a resposta se soubéssemos a corrente secundária e ambas as tensões, usando esta fórmula. Se soubéssemos a corrente no lado primário e as tensões do primário e secundário, poderíamos encontrar a corrente secundária usando esta fórmula, ou poderíamos também encontrar a resposta usando esta fórmula se soubéssemos o número de voltas. Comprovamos que a potência é a mesma em ambos os lados do transformador, multiplicando a tensão e a corrente. Confira um destes vídeos para continuar a aprender sobre engenharia eletrônica. Clique em um dos vídeos na tela agora e eu te vejo lá na próxima lição. Não se esqueça de nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e, claro, theengineeringmindset.com.